Graça e paz, que bom estar aqui, né? Louvado seja Deus. Eu dou graças mesmo pela vida da Gabriela. Ela fez um curso conosco e olhava assim, sabe? Ai, gente, né? Por que essa garota não vem para a Aliança Pro Evangelização das Crianças? Isso há quase uns 10 anos atrás. Quanto? 10 anos. Já imaginou? Aí então, né, passou o tempo, eu dou graças a Deus porque ela está conosco. E vocês notaram assim, não? Ela olhou lá, 39 municípios, que é isso, né? Precisa alcançar cada um deles. Isso é muito bom a gente pensar assim, né? E eu vou dizer para vocês, eu estou aqui desde 97 e não alcancei todos. Em alguns eu nem pisei, sabe? Nem passei por perto, né? E outros tantos jamais trouxe uma mensagem na igreja sequer. Quando ela falou a respeito do maior problema que temos no Vale do Paraíba, seriam uma determinada religião, olha, o maior problema, vou ser sincero para vocês, não é esta religião. Sinceramente para vocês, somos a igreja chamada igreja cristã ou igreja evangélica. E falta muito, muito mesmo para que a gente possa alcançar cada criança. Ai, nossa, já comecei a pregar. Não era nem para pregar, né? Calma aí, calma. Então, mas é um prazer estar aqui. Esposa, eu, graças, nós temos 2 filhos. Na Polônia, eu vou ser vovô de uma polonesa. Você já imaginou? Pois é isso. Então, temos um outro filho, Daniel. Ambos estudaram na Escola Cristã Batista Regular. Roberta está por aí, né? Então, é, ela atendia esses meninos por lá, né? Damos graças por isso também. Daniel mora em São Paulo. Dia desse a gente vai ter que casar um menino, né? Mas por enquanto ele está namorando, né? Mas damos graças por isso. Nosso ministério, a Gabi já assumiu o campo. Nosso ministério passou a ser cuidar dos missionários da PEC, incluindo a Gabi. Então, temos missionários em todas as regiões do nosso país, em alguns lugares tão distantes, sabe? Né? Eu nem sei como é que vai ser, viu? Temos indígenas, temos gente trabalhando com os quilombolas, temos gente trabalhando com ribeirinhos. Então, damos graças por isso. O Senhor nos colocou nessa posição. Poderia chamar assim, um pouco conselheiro, né? E um pouco meio que orientador mesmo, no sentido, ó, tem que fazer isso, continua fazendo isso, e volta e meia, então, orando com esses irmãos, né? Isso é o que nós fazemos. Moramos aqui em São José dos Campos mesmo, pela graça de Deus, servimos a Deus na Igreja Cristã Evangélica Central. Hoje de manhã, eu falei aos pais dos bebês, né? Isso foi muito interessante também fazer. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Querido Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Agradecemos porque o Senhor tem uma palavra para o nosso viver, para o nosso coração. E pedimos, ó Pai, a tua orientação, a ação do teu Santo Espírito. Ó Senhor, que tenhamos a concentração necessária para ouvir a tua voz, a tua palavra, a tua orientação. Também a coragem para fazermos o que é correto, aquilo que o Senhor pede de nós. Que o Senhor abençoe a tua palavra. Abençoe, Senhor, a mim, Senhor. Estudei, me preparei, mas o Senhor é quem pode falar. O Senhor derrame da tua graça
sobre estes teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, quero, por favor, que abra a sua Bíblia no Salmo 78. Salmo 78, ele é um salmo de Davi, né? De Davi não, de Asaf, desculpa, mas é no tempo de Davi, né? E faz parte da terceira coleção, né, dos livros de Salmo. Então, ele faz parte disto. E ele é o segundo maior salmo da Bíblia. Tem 72 versículos. Né? Sempre normalmente quando é com crianças, eu pergunto para elas, qual é o maior salmo? Elas vão responder, 119. Quantos versículos? E qual é o segundo maior? Eu creio que a grande maioria nem tinha prestado atenção nisso. Não é? Interessante isso. Mas esse salmo narra a história de Israel ao longo de 500 anos. Isso desde daquela saída do Egito até o tempo de Davi. E ela tem algo assim direcionado, né, para destacar, melhor dizendo, tanto a fidelidade de Deus, a graça, o poder de Deus sobre aquele povo, quanto a rebeldia do próprio povo. Então, são duas coisas aí que estão nesse salmo e nós vamos ler pelo menos os 8 versículos primeiros. Quem sabe na sua casa depois você pode ler ele inteiro. Amém? Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel. Amém? Esta é a palavra de Deus. Podem sentar. Esses versículos, como falamos, né, eles tratam mesmo da situação do povo. E nós vamos ver neles, pelo menos, eu vou colocar assim, 4 P's nesses salmo aqui. Em primeiro lugar, é um privilégio. Escutai, povo meu. Gente, que privilégio poder ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Isso é um privilégio, porque tem muitos povos nos nossos dias que, infelizmente, não sabem nada da existência de Deus. Além daqueles que rejeitam a Deus. Mas é um privilégio. E nesse privilégio ele coloca assim: prestai ouvido às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha só que privilégio teve o povo de Israel, ouvir o próprio Senhor Jesus. E o que ele gostava de fazer para ensinar era contar parábolas. Sim? Gostava de pegar a natureza,
aquilo que era fácil de qualquer um de nós compreendermos. Até as crianças podiam aprender através dessas parábolas. No entanto, algumas vezes, acho muito interessante, algumas vezes em conversação com sacerdotes, em conversação com os fariseus, ele falava enigmas, né? Vamos responder a esse homem, porque ele naturalmente colocava o enigma. Eles sabiam qual seria a resposta natural, mas não queriam revelar. Entendeu? E o próprio Senhor, então, dizia assim, pois eu também, eu gosto disso, né? Pois eu também não vou falar. Né? Algumas vezes ele falava aquilo, eu também não quero revelar para vocês. Porque é só para alguns. Então, nós aqui somos privilegiados, porque essa palavra chegou até nós, chegou a você. Eu fico encantado com essas coisas e até gosto de perguntar, né? Você lembra quem contou para você, quem falou para você a respeito de Jesus, do Senhor e Salvador? Quem o levou para Cristo? Você lembra? Eu lembro, gente. A minha história, ela tem assim, ó, tem porão, panela de pressão, feijão, salvação. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu tinha 12 anos de idade, fui convidado para entrar na casa de alguém que era num porão. Enquanto a panela de pressão estava lá, chique, 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 a irmã, né, se tornou irmã, tá? Mas era uma desconhecida na época, né? Ela tinha o privilégio de me levar a Cristo. E falou a respeito do meu pecado, perguntou a respeito do meu pecado. E eu concordei com ela que eu era pecador. E concordei também que aquele Cristo que eu estava pintando na cruz, isso foi verdade, isso foi real, e ele derramou seu sangue por mim. Enquanto isso, o que eu respirava? Feijão. Não é lindo saber algo assim? Gente, é algo maravilhoso. E depois ela fez o apelo e eu aceitei a Jesus. Com 12 anos de idade. Que privilégio! O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais. Minha mãe tinha orado pela minha salvação aquele dia. Eu vi essa oração, eu ouvi essa oração. Então, algo maravilhoso, você é privilegiado, você foi, de alguma forma, escolhido, retirado. Eu diria assim que quando Deus criou, lá na eternidade, pensou em fazer alguma coisa, não sei nem como é que Deus pensou, sabe? Não pergunte para mim que eu não vou saber, né? Mas quando Ele fez isso, quando Ele pensou em você, Ele pensou como resgatá-lo. Que privilégio fazer parte dessa família. Não aqui, a família de Deus. Né? Essa semana nós tivemos culto dos 89 anos da PEC mundial, né? 89. Gente, teve um período de oração. Gente do mundo todo orando ao mesmo tempo. Cada um com a sua língua. Eu mal entendo, né? Olha, vou ser sincero para vocês, né? O espanhol, você já imaginou, tinha lá grego, tinha lá egípcio, tinha lá africano, tinha gente tribal, orando, intercedendo. É lindo nós pensarmos nisso, que privilégio. E Deus não para por aí, mas Ele dá para nós um segundo P, que eu chamei aqui de princípio. Né? Então, primeiro é um privilégio, mas no versículo 4 diz assim: não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Não vamos deixar isso encoberto. Aquilo que aprendemos, nós agora temos o compromisso, seria isso, né? Essa atitude, esse princípio de vida
eu vou continuar isso, eu vou fazer isso. É quase como uma regra assim que você quer para você e que você quer fazer todos os dias. Isso é um princípio de vida, né? Seria assim, sabe, ó, não vou encobrir a seus filhos. Isso é Asaf, músico, né? Pensando, olha, o que eu sei aqui cantar, o que eu sei de fazer de poema, eu posso imaginar, né? Isso eu quero contar para os seus filhos. Isso eu quero falar para os seus filhos. E eu não vou encobrir nada a respeito de Deus. Eu acho impressionante a Bíblia, sabe por quê, gente? Porque ela fala de um modo cabal, né? Seria assim, sabe, absoluto, né? A realidade do homem, né? Então ela não é algo assim, poxa, não poderia ser tudo perfeito na Bíblia? Não poderia? Para que ter tantas dificuldades? Para que pensar, né? Veio um pensamento agora, num rei Davi pecando. Deus não podia ter tirado isso? E quantas outras coisas assim que a gente olha na Bíblia, nossa, mas isso aconteceu com o povo, isso fulano de tal fez para o outro, contra a vida do outro, não é? Mostra a realidade. Não vou encobrir isso dos seus filhos. Olha, gente, nós contamos lições para crianças, né? Mas muitas vezes nós temos que falar a verdade. A verdade de quem ele é ou como ele pode ser. E isso é difícil. Que é um exemplo assim que nós ensinamos, né, sobre pecado. Pecado é tudo, né, traduzindo para criança. Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo, faço, em alguns lugares aplico. É a realidade. Tem que falar até sobre isso. E tem que mostrar. Em outros lugares, para mocinhas, né? Balança lá a bolsinha, sabe? Tem que falar, não encobriremos, isso é pecado. A Bíblia classifica isso como um pecado e é pecado. Mas é pecado por quê? Porque o primeiro homem, o Adão, pecou. Ele desobedeceu essa regra e todos nós somos pecadores. Então, essas coisas vão aparecer para nós, né? Então, temos, assim, essa realidade de uma palavra de Deus, que é um Deus real, mostrando quem nós somos. Então, um princípio. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. Ele está se referindo lá ao livro de Deuteronômio, capítulo 6. Pois vocês também podem ler sobre isso. Quero que você fale, quero que você conte a seus filhos, quando estiver assentado, quando estiver caminhando, quando estiver deitado, em todo o tempo. Então, existe isso de modo formal quando é na igreja, mas lá no dia a dia, tem isso de aprender e a fazer, falar de Deus em todo o tempo. Então, esse é um princípio de vida que nós precisamos, que você precisa colocar em prática. Não só com as crianças, mas com todos. No caso aqui está se referindo às crianças. Em todos os lugares, em todos os momentos. E eu acho lindo a respeito disso, sabe por quê? Porque num determinado momento, Jesus, aos 12 anos, ele está perdido no templo. Vê que lugar bom para se ficar perdido, né? Perdido no templo. Os pais, desesperados, só vão encontrá-lo no terceiro dia, né? Então, passou um bom tempo em que ele estava lá. Agora, da onde ele sabia tanto que fez com que aqueles mestres ficassem
eu vou colocar assim, de queixo caído, né? Ficar assim admirado. De onde que ele aprendeu tudo? Em qual tempo ele aprendeu tudo? Ele só vinha desde o princípio, né? Pelo menos uma vez por ano no templo em Jerusalém. Isso era o normal para a vida dele. Mas aonde ele aprendeu? Ele aprendeu enquanto Maria esfregava lá uma roupa e cantava. E ela era boa de música, né? Enquanto José martelava, José devia contar, né, as histórias do povo hebreu para ele e da lei que José conhecia. Aquilo que eles conheciam a respeito de Deus, eles transmitiram. É claro que Jesus é Jesus, o perfeito Filho de Deus, mas muitas coisas ele aprendeu com o papai e com a mamãe. Sobre a vida, né? E é lógico que tem aqui também, no caso dele, né, a ação do Espírito Santo. Mas quantos meninos, quantas meninas dão um testemunho em classe ou na classe, ainda pequenos? Aonde que aprendem? É com você. Provavelmente dentro do seu lar. Eu fico assim, pensando nessas coisas, sabe? E a minha imaginação, né, ela às vezes foge, né? Posso até pensar alguns absurdos, né? Mas Deus parece mexer lá com um menino pequeno ainda para dar um puxão de orelha num pai. Você ensina aqui que tem coisas que não pode fazer. Às vezes o menino não tem a família cristã, né? E o seu papai bebe. O que ele vai chegar lá e vai dizer o que para o papai? Papai, isso é errado. Deus não gosta disso. O que eu falei aqui, beber, não é tomar água, não, tá? Né? Então, assim, Deus não gosta disso. Ele está sendo usado por Deus para conversar ali a respeito de uma vida melhor. Quantas vezes nós, grandes, né, maiores, ficamos assim, eu convido esse meu vizinho para ir à igreja ou não? Agora, fala para uma daquelas crianças lá convidar o vizinho para ver se eles não fazem. Eles fazem, né? Então, assim, essa geração, ela precisa de ouvir a mensagem de Deus. E quem pode transmitir? Esse é um compromisso nosso, né? É um princípio que tomamos. Agora, Deus tem um plano. Veja a partir do versículo 5, né? Então, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, se referissem aos seus descendentes. Esse é o plano. Uma geração falando para a outra. Criança bem pequena sabe fazer isso. Algumas vezes, com alguns alunos nossos, eles aprendem a utilizar o livro sem palavras. Não sei se você sabe o que é livro sem palavras, né? É um livrinho pequeno, né? Mas que fala que através dele nós podemos falar a respeito de Deus, né? Então, usando um livro sem palavras, às vezes crianças de 4, 5 anos ensinam o seu irmãozinho de 3 a respeito da salvação. E ainda faz apelo, pastor, ainda faz apelo. Você quer receber Jesus agora? Quer Jesus no seu coração? Nós temos crianças gravadas assim, sabe? Você olha assim, como é que pode isso? Crianças que nós conhecemos fizeram isso. Uma geração pregando para a próxima geração. Mas tem algo ainda no versículo 7 que vai nos chamar a atenção.
para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Um propósito. Para que esses crescessem, a palavra correta seria santidade, santidade de vida, né? Algo assim, desse modo. Então, uma vez alcançado, fez o papel, agora dali para frente, um caráter de honestidade acima da média, né? Então, eles vão avante. Olha, gente, eu fico encantado como as coisas acontecem. Nós vamos sabendo a respeito dos nossos jovens, como é que eles caminham, né? Você vai sabendo. Tem aquele jovem que se entregou de coração, eu vou colocar assim, corpo, alma, espírito, né? Se entregou mesmo para Deus. Esse jovem, em qualquer ambiente, ele vai crescendo, né? E quando tem alguma coisa errada, talvez até o mandem embora dentro de uma empresa, porque ele faz a diferença. O mundo é cruel, mas aquela pessoa faz a diferença. Então, que esses servos coloquem a confiança em Deus e nos feitos de Deus. Como eu falei para vocês, eu aceitei a Cristo com 12 anos de idade. Ao longo da vida, eu tenho muitas coisas que Deus fez no meu viver. Muitas maravilhas, muitas respostas de oração, muitas, muitos livramentos. E eu creio que aconteceu isso com um ou com outro aqui, livramentos. Muitos testemunhos eu posso dar. Então, esses feitos eu não posso esconder. Eu preciso falar. E esse modo de falar desses feitos de Deus na minha vida é um testemunho para aquela criança, para aquele jovem, para os meus alunos, e alguns já têm uma certa idade. Porque Deus não parou, Ele continua sendo o mesmo. E Ele faz e derrama as bênçãos, né, sobre todos nós. Tem um propósito, então, de ser abençoador para nós, mas tem um outro propósito que está aqui no versículo 8. E que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Existe a possibilidade de se perder. Infelizmente tem isso. Quantos jovens, quantos moços, quantas moças passam para a nossa igreja. Uma coisa que observamos aqui, né, é que o batistério, ele é aberto, né? Então nós, puxa, será que teve batismo? Eu já queria perguntar, teve batismo, né, recentemente? Quantos jovens foram batizados? Quantos moços, quantas moças foram batizadas na igreja? Mas, infelizmente, por algum motivo estão fora. Você sente falta? Eu sinto falta, né? Então, é algo que pode acontecer. Pode acontecer até mesmo dentro da própria família da gente. Infelizmente, pode acontecer. Mas que não seja por nossa falha. Deu para entender? Que não seja por nossa falha, mas sim porque ele ou aquela pessoa tomou essa decisão de ficar distante. Alguns ficam distantes da igreja durante muito tempo e depois, quando chega lá, cabelinho branco, sabe? Começa a aparecer algumas coisas assim, daí vai se lembrar de Deus, né? E Deus é gracioso e é misericordioso, mas assim, nós precisamos, na medida do possível, colocar isso no nosso coração. Eu quero falar para a nova geração a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Salvador.
E isso é um princípio de vida. Em qualquer lugar, onde você estiver, se você tem filhos em casa, se você tem netos, né? É bom ser vovô. Eu não vejo a hora de experimentar isso, mas eu fico com uma pena de mim mesmo, porque lá, né? Não sei quantas vezes nós vamos ter essa oportunidade de pegar lá a Hannah no colo, sabe? Contar uma história, e cantar para ela e tudo mais. Se você tem alguém pequeno na sua casa, em volta da sua casa, não encubra o Salvador desta criança. Eu gostaria que você parasse, pensasse e pregasse a Jesus Cristo. Quando? Quanto antes. Se puder ainda hoje, né? Alguns vão sair daqui, vão jantar lá na mesa, né? Orar, falar a respeito de Deus e das maravilhas que Ele faz. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.